Hoje, com Luciana Penha. 10h18, agora a gente vai falar sobre, novamente, sobre essa questão do bloqueio de recursos do governo do estado. Para justificar esse bloqueio, ontem o secretário da Fazenda deu uma entrevista falando sobre a questão das contas do governo, que ele tem dificuldades por causa do sistema de contabilidade, de entender exatamente, de forma clara, as contas do governo e os restos a pagar, enfim. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, José Luiz Bovo, ex-secretário da Fazenda do Paraná. Muito obrigada pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da CBN. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com você e com todos os ouvintes da CBN, de como a governadora Cida Borghetti entregou as contas do estado do Paraná. Com certeza, é uma das melhores do país. Apenas 4 estados dos 27 da federação cumpriram a lei de responsabilidade fiscal. E o Paraná é um deles. Agora, e essa informação do atual secretário da Fazenda, de que não há clareza nos restos a pagar, nos empenhos, ele falou até em cancelamento, possível cancelamento de empenhos por causa dessa falta de clareza. Não há dúvidas sobre o que nós afirmamos. O novo governo recebeu as finanças do Estado com todas as fontes de recursos superavitários. Você sabe da nossa forma de atuar, de gestão, e acho que foi por isso a convocação da governadora Cida Borghetti na minha pessoa para assumir a Secretaria da Fazenda, e todo o nosso trabalho foi atuando e desenvolvido dessa forma, fazendo gestão fiscal responsável. Então, o governo entregou as contas ao novo governo, com todas as fontes de recursos superavitárias, salários e contas em dia, certidões em ordem. Só nas contas do Tesouro Estadual, o montante que ficou representa 4.234 milhões, recursos esses mais que suficientes para honrar os restos a pagar, por exemplo, e os empenhos assumidos, contratos registrados que estão em execução ou a ser realizados. Então, nenhum empenho sem lastro. Sem dúvida alguma. Nesse sentido, nós podemos tranquilizar o secretário, o governador, e todos os paranaenses. As contas do Paraná foram entregues em ordem. O novo governo, reafirmamos, o novo governo tem todo o orçamento de 2019 totalmente livre para executar. E por que a dificuldade, então, de ter acesso a esses números, a esses dados? Seria o CIAF, o Sistema de Contabilidade? Sim, é compreensível a preocupação do professor René, o atual secretário, ainda mais de que nós temos todos esses 23 estados em situações deficitárias, o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, que as contas públicas estão um caos. Esse problema com o novo CIAF, eu também enfrentei, eu enfrentei enormes dificuldades com a falta desses relatórios gerenciais conclusivos, que, como fala o secretário, eles dão maior, sem dúvida, eles dão maior segurança, facilita, dá maior rapidez para a tomada de decisões do governo, Mas, apesar de todos esses problemas, a máquina pública tem que caminhar, tem que andar. Como você fazia assim, os relatórios? Então, com a colaboração dos servidores, da Secretaria da Fazenda, funcionários de carreira, eficientes, comprometidos, foi possível, no período em que estive à frente da Secretaria da Fazenda, de 1º de maio a 31 de dezembro, nós apresentamos todos os números nas audiências públicas do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, todas as prestações de contas de encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal ao Tribunal de Contas do Paraná, ao STN, tanto que nós estamos com as certidões
né, tanto do CALC, né, e como negativas do Tribunal de Contas, todas elas em ordem. Então, esse bloqueio anunciado pelo governador, que pegou muita gente de surpresa, assustou a HU ou não era necessário, então? Eu quero continuar, né, falando sobre a questão que nós deixamos para depois a gente entrar nesse novo quadro, essa decisão do governo. Né? Entendo que na gestão da coisa pública não existe muito segredo. Né? Você acompanhou, né, os 11 anos que nós tivemos aqui como secretário de Gestão e Fazenda da Prefeitura de Maringá, e que nós sempre adotamos a regrinha de ouro, né, na gestão fiscal responsável. Não gastar mais do que se arrecada. Né? Isso, nós temos um orçamento público, uma lei orçamentária, que está disponível. Lá estão estimadas as receitas e fixadas as despesas. É você, né, com um orçamento responsável, prudencial, né, conservador, né, onde você não superestima a receita, você faz a gestão da coisa pública, né, usando o orçamento como um instrumento de trabalho diário. Né? Aí você nunca vai ficar no escuro, porque você tem as receitas, né, e você vai realizando as despesas em função das receitas obtidas, você vai tendo o controle efetivo das contas públicas. Então, digo, como você informações que poderiam ser mais aptas, mas através de você tem os saldos bancários, você tem a entrada da receita, e você tem contabilmente os empenhos a serem executados, as liquidações feitas e os pagamentos, você tem um controle desses saldos. Né? Como eu estava falando, então, das dificuldades existentes para saldos de fontes, de recursos, isso e aquilo e tal, mas isso de uma forma bem aprimorada. Mas, de uma maneira geral, né, com você trabalhando com planejamento estratégico, com toda a equipe técnica ao seu lado, você vai desenvolvendo o trabalho, né, de uma forma responsável para que você não realize os gastos mais do que as receitas obtidas. Né? Aí você faz gestão fiscal responsável, e foi o que nós sempre fizemos. Por isso, essa tranquilidade que nós temos no encerramento do exercício, né? A governadora entregando as contas do Estado em ordem. Em quanto tempo o senhor acha que essa situação vai estar normalizada, solucionada, ou depende muito ainda da questão técnica do CIAF? Não, o CIAF tem todo um procedimento, né? Tem os seus problemas, nós fizemos as notificações para a empresa, mas tem todo um grupo trabalhando o tempo todo com novos procedimentos, novas ações para atender. Né? O contrato vai até com a empresa, se for permanecer, para atender todas as demandas, ele vai até outubro ou novembro de 2019. Né? Então, tem situações que precisam ser realmente atendidas. Mas, como disse, apesar de tudo isso, as coisas podem serem encaminhadas e atendidas. Mas você falou até quando? Você vê todas as prefeituras, todos os órgãos públicos, né, e não é diferente do Estado, até mais complexo um pouco, para o fechamento das contas, isso até nós apresentamos para a Comissão de Transição um cronograma também dos prazos que tem para cumprir as etapas, porque o novo governo ele assume com essas responsabilidades. Ele vai ter que fazer a audiência pública do último quadrimestre até 31 de janeiro. Então, todos esses dados devem estar consolidados. Isso até o próximo dia 20, 22, né? O governo, quer dizer, os funcionários da Secretaria da Fazenda, de todas as secretarias, promoverão as anulações de empenhos. Esses sim, por exemplo, aqueles empenhos que são feitos globais, que serão saldos, que obviamente tem que serem anulados, porque não fazem parte do exercício de 2019. São, um exemplo, o orçamento de água, luz e telefone. Você empenhou um valor X, gastou tanto, sobra um valor no empenho que pode ser anulado. Esses empenhos, sim, esse é todo o trabalho para o fechamento do balanço que os funcionários
tem que fazer para serem anulados. Né? Um repórter perguntou para o secretário da Fazenda se ele tinha aqueles 400 milhões que a governadora disse que deixou para o governo gastar de forma que pretendesse, de forma que quisesse, né? Porque eram recursos livres, não sei. Aí o secretário disse que, honestamente, ele ainda não tem como afirmar que existem esses 400 milhões. Nós colocamos uma estimativa baseada nesses estudos, que isso será confirmado através do fechamento do balanço. Mas da análise, como diz, de todo um trabalho que nós temos, ele poderá ser 400 milhões, poderá ser menos. Mas o superávit será muito maior do que isso. Por quê? Porque nós estamos falando, já está falando de recursos livres, mas tem a fonte da saúde, tem a fonte da educação, tem o Fundo de Combate à Pobreza, tem o FIA, entendeu? Tem várias fontes. Tem o Fundo de Ciência e Tecnologia, todas as contas serão superavitárias. Se você verificar o relatório do último quadrimestre, do segundo quadrimestre, nosso superávit era superior a 1 bilhão de reais. Quer dizer, o que nós podemos garantir, né, é isso. Mas esse valor das fontes livres, se você olhar o saldo nas fontes bancárias, eles ultrapassam de recursos livres mais de 1,5 bilhão de reais. Né? Então, o que nós podemos comprovar entendimos que desse montante entre as despesas empenhadas e o saldo de recursos, né, numa proporção de 1/3 de recursos livres, 1/3 de recursos de convênios e 1/3 de recursos vinculados, né, a essas três fontes de recursos. Agora, o fechamento, os números totais, né? Mas é isso que quer dizer, o que nós podemos garantir, e volto a insistir... Os paranenses podem ficar tranquilos. Ficar tranquilos, né? Que a preocupação tem que ser com, agora, o governo, com o orçamento de 2019. 2018 nós estamos entregando o governo em ontem, né? É isso que importa, então, né? Secretário da Fazenda, José Luiz Volvo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado. 10h31.